acho que não é desnecessário lembrar a todos que talvez seja esse um dos temas mais críticos do ponto de vista da combinação entre a equação do desenvolvimento sustentável, do ponto de vista da produção, do consumo, e o que é mais importante, como é que se daria o uso sustentável da terra. E a agricultura nunca foi tão ligada ao mercado de energia como ela é hoje, certo? E uma agricultura ligada ao mercado de energia necessariamente responde ao que acontece ao preço da energia. E ao preço da energia, a gente pode discutir o quanto for, mas a tendência de longo prazo de qualquer tipo de energia, até que se prove o contrário, é que os preços subam, né? E não adianta dizer, eu quero uma agricultura que dependa menos de energia. Não funciona assim. Porque se você for pelo caminho da agricultura que depende menos de energia, você não garante, na minha visão, isso aqui. Tá? Você continua gerando insegurança alimentar. Nós vamos ver que, grosso modo, o problema de insegurança alimentar no Brasil é 50% campo, 50% cidade. Deve ser, sei lá, 53 aqui, 47 aqui, eu não lembro o número exato. Tá? Então, vocês vejam, você tem um problema, o Brasil, por exemplo, é diferente de outros países. Você vai na Índia, 70% do problema de insegurança alimentar, 80% está no campo, está no meio rural. Por quê? Porque você ainda tem 60% da população no meio rural. Então, o consumidor na Índia, ele é o produtor. Ao passo que, no Brasil, o grosso do consumidor, ele já não produz o que ele come. Ele é comprador daquilo que ele come. Então, essa é uma diferença muito importante. Por quê? Porque você precisa gerar excedente de produção para alimentar esse pessoal aqui. Eu acho que o conceito de soberania muitas vezes nega o comércio internacional, isso você não pode negar, certo? Porque o comércio ele é uma parte da transição para que aqueles países que são importadores líquidos passem até a autossuficiência no futuro. O Brasil era assim. O Brasil, nos anos 50, comprava comida, hoje exporta comida. A mesma coisa pode acontecer com a grande maioria dos chamados importadores líquidos de alimentos. Só que, para eles se inserirem nas cadeias, atrair tecnologia, atrair investimento, essa coisa toda, ele precisa aceitar a importação como parte do seu processo de transferência de tecnologia. Só que não pode ficar dependente disso. E não tem como negar que o Brasil hoje é protagonista no mundo por causa dessa agricultura com especialização, com alguma escala, de novo, não estou falando de 300 mil hectares, mas alguma escala de produção, com a diversificação baseada na alocação eficiente, ou seja, eu vou diversificar, eu vou fazer milho, soja e algodão, eu vou fazer rotação de cultura, eu vou fazer integração lavoura-pecuária, eu vou fazer integração com eucalipto, quer dizer, você está trabalhando com produtos, vamos dizer assim, padronizados. E outra coisa que eu não consigo concordar, essa ideia do nutricional. Quer dizer, quando você usa agrotóxico, nutricionalmente não é bom. Certo? Quer dizer, tem riscos agrotóxicos? Tem risco. Devemos avaliar esses riscos? Devemos medir esses riscos? Devemos botar na cadeia quem está usando o negócio de forma errada? Devemos. Agora, você não pode dizer que agrotóxico ameaça a qualidade nutricional das pessoas. Isso, você está negando um tipo de agricultura que é o tipo de agricultura que consegue, tá certo, produzir e fornecer para o resto do mundo. Não dá. Então, quando a gente fala em alimentos aqui, a gente está falando num elemento de constituição de um direito, né? Embora a gente, às vezes, considere, se fale o alimento como commodity, para a gente, no CONSEA, principalmente, que é um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, alimento é um sujeito de direito. Então, é muito importante e é fundamental para a gente ter a riqueza e a alegria de um povo. A gente tem aqui números importantes de segurança alimentar. Primeiro, sobre o direito. O direito à alimentação ele é reconhecido por inúmeros tratados internacionais, e no Brasil ele está na Constituição Federal, no artigo 6º. Em 2010, houve uma emenda constitucional incluindo a alimentação como um direito. E um direito significa que é um dever do Estado. A gente tem direito à educação, à alimentação, à educação, mas então isso é um dever do Estado prover esse direito para todos os cidadãos brasileiros. Do mesmo lado, assim, por outro lado, a gente tem um problema no Brasil importante, embora a gente tenha segurança alimentar no Brasil, o André mostrou isso também, a gente tem um problema de obesidade importante que está acontecendo aqui, ou seja, as pessoas estão comendo mal no Brasil. Quando a gente fala ali que é uma alimentação promotora da saúde de qualidade, a gente tem metade, 50% da população brasileira com excesso de peso.
Dessa metade, 18,9% com obesidade. Então, a gente tem uma situação grave de insegurança alimentar para um lado e para o outro. A gente precisa ver o que a gente está comendo. Essa agricultura que a gente tem hoje, que é essa agricultura industrial, o que significa agricultura pela FAO? Cultivos temporários e perenes, pecuária, pesca, aquicultura e exploração florestal. Essa agricultura que a gente tem hoje, que é uma agricultura intensiva de grande escala, ou agricultura industrial, como a gente chama, ela é a que mais compromete a biodiversidade do planeta, ela é a que mais, quando a gente tem a expansão das fronteiras agrícolas, é a que mais destrói florestas, e isso é um dado. A gente tem isso acontecendo hoje em dia. 70% da água potável consumida no Brasil é consumida pela agricultura, né? A contaminação química, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos, a gente já falou sobre isso, mas qualquer agricultura que tenha muito agrotóxico, ela consome, ela contamina rios e lagos, então ela tem um problema importante no meio ambiente. Vou falar um pouquinho do Brasil, a gente está falando isso de maneira geral, mas o Brasil está aí, o Brasil, país potência, né? Mas o Brasil tem um problema. É a sexta maior economia do mundo, mas eu já falei, ele é o maior consumidor de agrotóxicos, o país ainda é um dos mais desiguais do mundo, né? Em 1990, 2,2% só. 20% dos pobres contribuíam com 2,2% da renda. Em 2008, 3,1%, não mudou nada, a gente continua um país muito desigual. 36 milhões de pessoas do país vivem na pobreza, isso é igual à população de Uganda. Essa população, na sua maioria, é rural. 60 milhões, um terço da população brasileira sofre de algum tipo de insegurança alimentar ainda, seja ela leve, moderada ou grave. A gente tem formalidade do trabalho de 40 milhões de pessoas, ou seja, 40 milhões de trabalhadores não têm acesso aos seus direitos básicos do trabalhador, como férias, 13º salário mínimo, etc. Crianças, 2 milhões de crianças ainda estão no mercado de trabalho, 40% da população indígena, a população indígena brasileira é de 818 mil índios, 40% está abaixo da linha da pobreza. Ou seja, tem muita coisa para fazer no Brasil ainda. Embora o Brasil seja liderança, a gente vai lá considerar, na Rio+20, o Brasil tem que liderar isso mesmo, a gente ainda está querendo chegar lá, que é um exemplo de muitas coisas, o Brasil fez muita coisa boa, ainda tem um dever de casa a ser cumprido. Então, nós, como cidadãos, e as empresas também, elas ainda têm um papel importante a desempenhar aqui dentro do Brasil. Que eu queria deixar para vocês, o Josué de Castro, ele é o patrono do Conselho, mas eu acho muito bacana isso que ele fala, que a fome não é um fenômeno natural, mas um fenômeno social, fruto da ação dos homens, de suas opções, da condução econômica que dão aos seus países. É um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens, num mundo que tem 1 bilhão de pessoas passando fome. Todas as propostas serão relacionadas no relatório final da oficina, serão disponibilizadas no site do ESCO, o documento na íntegra, etc., e todas as correções e novas propostas que foram feitas. Agora, as priorizadas que serão incluídas no documento, que vai ser finalizado amanhã e entregue no dia 15, a partir do dia 15, no Rio de Janeiro, para os diálogos sociais, para a ONU e para o governo, são as seguintes propostas. Promover o zoneamento ecológico e econômico com a regularização fundiária e ambiental das propriedades agrícolas, garantindo os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Ampliar a produtividade e inovações na produção, nos modelos de negócio, nas cadeias de valor, no financiamento e nas formas de organização dos mercados, que proporcionem produção em maneira sustentável, tanto na agricultura familiar e industrial, e promovendo inclusão social e equidade. Proposta 11, ampliar investimentos em infraestrutura e em ciência e tecnologia voltados para a produção agrícola, promover o aproveitamento econômico e sustentável da biodiversidade e modernizar os mecanismos de investimento e financiamento da produção agrícola, criando incentivos para promover a produção.